Existe um chamado de Deus que é efetivo. Quando Deus ordenou a criação do mundo, o universo não pensou duas vezes. O universo não ficou pensando, ele cumpriu a ordem. O efeito desejado por Deus na sua criação se fez realidade. Deus ordenou e se cumpriu. Deus chamou e aconteceu. Da mesma maneira, quando Deus chamou a Lázaro da tumba, Lázaro respondeu vindo à vida. Também existe um chamado eficaz de Deus na vida do cristão. Os teólogos da Reforma ensinaram que o chamado eficaz, esse doce e irresistível chamado, está relacionado com o poder de Deus para regenerar ao pecador da sua morte espiritual. Também é conhecido como graça eficaz. O chamado eficaz se refere a que Deus, o chamado de Deus, que por seu poder e autoridade soberana produz o efeito e o resultado. Quando Paulo nos ensina que aqueles a quem predestinou, a este chamou, e aqueles a quem chamou, a esse justificou, ele se está referindo ao chamado eficaz de Deus. A graça de Deus é doce e irresistível. Ele nos faz amá-lo e não querer nada mais. Ela é tão irresistível para nós como um esposo é para sua amada noiva, recém-casado. É o que nós chamamos de graça eficaz, o chamado irresistível de Deus. O louvor que eu vou estar cantando agora aqui com vocês, da nossa harpa cristã número 156, mostra parte dessa verdade, mostra deste chamado que está escrito no Evangelho de São João, que ainda existe muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, e eu tenho que chamar a elas também. Escute esse louvor e logo mais eu estarei falando um pouquinho mais sobre esse chamado eficaz. Escute esse louvor, maravilhoso. Diz assim: o bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus por seu sangue restaurou-me a Deus. Esse é o chamado eficaz. O bom pastor buscou-me, já longe do redil. Cristo tem um chamado eficaz. O primeiro chamado que nós conhecemos na Bíblia é o chamado externo. É a proclamação do Evangelho. Em Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, que então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo. E o Senhor, Deus abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo estava falando.
Aqui Paulo, o pregador, estava pregando aos ouvidos de Lídia. Este é o chamado externo. A pregação da palavra representa esse chamado externo de Deus. É o que a palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o chamado audível, aos ouvidos. Porque todo aquele que invoque o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar para se salvar se não creem nele? E como eles vão crer se não ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém pregue a eles? Esse é o chamado externo. Nós sabemos que quando o evangelho é pregado na igreja, ao ar livre, nas campanhas, nos evangelismos, nas casas, a palavra de Deus é lida, as pessoas estão ouvindo, e as pessoas, esse é o chamado geral, o chamado externo, que quando o evangelho é pregado, entra pelos ouvidos das pessoas, mas nem todos recebem vida naquele momento. Para isso é necessário o chamado interno, que nós chamamos de regeneração. O primeiro chamado é o externo, é o ouvido, ouvir a palavra. O segundo chamado é o chamado interno. Novo nascimento, a regeneração. Os pecadores mortos nos seus pecados, o homem no seu estado natural está morto e necessita de vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 disse, e ele deu vida para vocês enquanto vocês estavam mortos em seus pecados. O morto espiritual não necessita de dipirona, não necessita de paracetamol, não necessita de autoajuda, não necessita de nada mais. O morto espiritual necessita de vida. Por isso que, por natureza, o homem é um cadáver espiritual, insensível às verdades espirituais proclamadas pelo chamado externo. Ele está insensível. Por essa razão, o homem natural sempre vai rejeitar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 disse, porque as coisas do Espírito de Deus são loucura e eles não podem entender porque se discernem espiritualmente. O pecado entrou em todas as esferas da natureza humana, na sua vontade, na sua consciência, no seu intelecto, no seu todo, o homem como um todo foi afetado pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando a glória de Cristo é apresentada no Evangelho, o homem escuta, ele não vê, porque os seus olhos espirituais estão fechados, ele está cego, ele está surdo, ele não pode perceber a sabedoria, a graça e a verdade anunciada no Evangelho. João, capítulo 8, versículo 43, disse, Jesus falando, eles não podem entender o que eu falo, porque nem sequer eles toleram me ouvir. Mateus capítulo 13, versículo 15 diz, porque o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos não podem ouvir, os seus olhos estão fechados, os seus olhos não podem ver, os seus ouvidos não podem ouvir, os seus corações não podem entender, e não pode voltar a mim para que eu sane, para que eu cure eles. Ainda mais, a vontade do homem, os seus afetos estão desordenados. Jeremias 17, versículo 9 disse, enganoso é o coração do homem. Pregar a palavra, esperando de que o coração corrupto, pecador do homem vai responder, nunca vai acontecer. Em realidade, o homem natural está desprovido de vida espiritual, porque as escrituras declaram que o seu coração está com o coração de pedra. Por isso, em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, o profeta diz, e eu os darei um só coração, e colocarei neles um espírito novo, tirarei o seu coração de carne, o seu coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Esse é o chamado interno. O primeiro chamado, o chamado externo, e o segundo chamado é o chamado interno. É a obra de Deus. Por isso que o texto, o versículo que eu estou cantando, diz assim a música, diz assim, esse chamado. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu
e me disse: voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Se Jesus amou-me com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus por seu sangue, por seu sangue restaurou-me a Deus. Do alto dos céus, o Senhor, olhando para nós, teve misericórdia e produziu em nós o novo nascimento. Foi Jesus que declarou isso para Nicodemos e disse: Nicodemos, de certo, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento constitui, portanto, uma parte essencial do cristianismo. Sem ele, a entrada no reino de Deus é impossível. Essa é a regeneração que vamos descrever, o novo nascimento. Jesus olhando para nós, seguindo nós, ainda longe desse aprisco, ainda longe, como ovelhas, como escolhidos de Deus, como elegidos, eleitos de Deus, chamados de Deus. Algumas igrejas dizem que somos filhos da promessa, outras dizem que somos eleitos de Deus, outras vão explicar que somos chamados por Deus. Os términos, as palavras, não, ainda que vão sofrer mudança, mas quer dizer a mesma coisa. Fomos chamados por Deus, somos filhos da promessa, somos eleitos de Deus. E essa é a nova vida, um novo começo. É mais que dar a volta, é mais que o dar a volta na folha, é criar tudo de novo. É uma regeneração que é obra do Espírito. As pessoas que estão mortas recebem vida, o Espírito volta a criar no coração humano, levantando da morte espiritual para a vida espiritual. Agora as pessoas regeneradas são novas criaturas. Onde existia pecado, onde não tinha nenhuma inclinação para as coisas de Deus, agora tem uma predisposição, uma atração para as coisas de Deus. A palavra me atrai, a Bíblia me atrai, os louvores, oração, estar em comunhão com meus irmãos me atrai. A regeneração é a ressuscitação espiritual, a ressurreição espiritual que Deus faz na vida do homem. E João, capítulo 1, versículo 13, disse, João 1,13, que essas pessoas que estão sendo chamadas pelo Eterno, no chamado eficaz, o chamado do bom pastor, chamando as ovelhas para o seu aprisco, elas nascem de novo, não pelo nascimento físico, como resultado da paixão ou da iniciativa humana, senão por meio do nascimento que provém de Deus. Sem o trabalho de Deus na alma, a pessoa nunca vai querer vir a Cristo. Jesus Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 40, se, entretanto, vocês não querem vir a mim para ter vida, as pessoas não querem vir a Cristo porque estão mortas espiritualmente, por isso necessitamos nascer do alto. João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse, o que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, nascer do alto, nascer de cima, nos indica que o nascimento espiritual vem de Deus. É o pastor chamando as suas ovelhas, os filhos da promessa, os seus eleitos, os escolhidos, Deus chamando para a vida espiritual. Santiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de Deus, Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não tem mudança nem sombra de variação.
Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que ele nos salvou, não por obra de justiça que nós o viéramos feito, senão conforme a sua misericórdia, por meio do lavamento, da regeneração, do Espírito Santo. Se hoje estamos mortos em pecado e delitos, somos incapazes de nos submetermos a Deus. Então nunca vamos crer em Cristo, a menos de que Deus possa vencer a nossa rebelião e morte e nos trazer a vida. Como disse o teólogo James Watson, ele teólogo, dizia o seguinte, que Deus cavalga em seu cavalo do evangelho. Olha só o que o teólogo dizia aqui. Thomas Watson, um puritano do século XVII, dizia dessa maneira, que Deus cavalga com força, conquistando no carro do seu evangelho. Ele conquista o orgulho do coração e faz com que a vontade humana, que resistia como uma fortaleza real contra Deus, se rinda, se vá render, se vá dobrar ante sua graça e fazer esse coração, sangrar o coração de pedra. Este é o poderoso chamado, já dizia o teólogo puritano Thomas Watson. Esse é o chamado do pastor chamando as suas ovelhas. E olha o que diz o louvor, diz assim, eu vou aumentar um pouco o som aqui. Olha o que diz o louvor essa parte. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Que maravilha! Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Agora somos ovelhas de Cristo. Se Jesus amou-me com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus. Foi ele, por seu sangue restaurou-me a Deus. Essa é a obra salvadora. E como Deus nos regenera, como Deus nos chama pelo seu sagrado evangelho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz, primeira carta do apóstolo São Pedro, disse assim, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Versículo 18, sabendo de que vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que vocês herdaram dos seus pais, com coisas perecíveis, com prata e com ouro. Não, a moeda do céu não é prata nem ouro, senão com precioso sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz, pois vocês, tendo nascido de novo, não da semente corruptível, senão de uma que é incorruptível, quer dizer, mediante a palavra de Deus que vive e permanece. Olha aqui, olha só, o pastor, o teólogo, o pastor Steve Lawson, ele disse o seguinte, se vocês só nasceram uma vez, vocês vão morrer 2 vezes. Mas se vocês nasceram 2 vezes, vocês vão morrer uma só vez. Que coisa maravilhosa!
O pastor Steve Lawson, explicando isso, diz: se vocês nascem só uma vez de nascimento físico, tem uma morte que espera do outro lado da morte física e que vai descer às entranhas do inferno para sempre. Você vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente por toda a eternidade. Mas aqueles que nascem duas vezes, nascem fisicamente numa maternidade e nascem espiritualmente em Deus, ainda que vão morrer fisicamente, nunca vão experimentar a morte eterna, para sempre estarão vivendo com Deus. Vou repetir a frase do pastor Steve Lawson: aqueles que só nasceram uma vez vão morrer duas vezes, e aquele que nasceu duas vezes só vão morrer uma vez. Que tema maravilhoso! Esta é uma obra da graça de Deus, sem o qual ninguém pode ser salvo da sua rebelião contra Deus. Nenhum ser humano, no exercício desse prazer soberano, Deus chama poderosamente irresistivelmente o pecador a sair da morte, da sua cegueira espiritual. E em virtude do poder criador da palavra de Deus, lhes dá vida espiritual, um novo coração, com olhos para ver, ouvidos para ouvir, assim capacitando a pessoa para render-se dos seus pecados e crer em Cristo para a salvação. É obra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz: pois Deus nos salvou e nos chamou para viver uma vida santa. Ele é quem salva, Ele é quem chama. Não nos fez porque nós merecemos, senão porque esse era o seu plano desde antes do começo dos tempos, para mostrar a sua graça por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz: em sua bondade, Deus nos chamou, Deus chamou a vocês a que participassem da sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. Então, depois de que vocês vão sofrer um pouco, Ele vai restaurar vocês, Ele vai sustentar vocês, vai fortalecer e vai afirmar vocês sobre um fundamento sólido. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: mediante o seu divino poder. 2 Pedro 1:3, mediante o seu divino poder, Deus nos tem dado tudo o que necessitamos para levar uma vida de retidão. Tudo isto recebemos ao chegar a conhecer aquele que nos chamou por meio da sua maravilhosa graça e excelência. João capítulo 3, versículo 3 diz: respondeu Jesus e disse: em verdade te digo, que o que nasce de novo não pode ver o reino de Deus, a regeneração, o novo nascimento. E Atos, como já lemos, Atos 16, 14. E o Senhor abriu o coração de Lídia, dela, para que pudesse estar atento ao que Paulo pregava. Enquanto Paulo pregava, ao ouvido externo de Lídia, Deus abriu o coração de Lídia para escutar a palavra. E Jesus Cristo disse em São João, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. As ovelhas vão escutar a voz desse Criador, o chamado irresistível. As ovelhas vão escutar. O pregador prega a palavra e o crente ouve, as ovelhas ouvem, ainda que estão fora do aprisco, elas ouvem aquilo. É o texto que Deus deu, a palavra que Deus deu para Paulo, quando Paulo está pregando ali para Coríntios. Se não estou equivocado, Paulo está pregando e Paulo está com medo da perseguição, e o anjo do Senhor aparece à noite para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo, pregue a palavra, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Paulo não sabia quem eram essas pessoas. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para confirmar isso.
Paulo não sabiam quem eram essas pessoas. E o anjo diz: Paulo, pregue a palavra, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade que necessitam escutar a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra, e eu vou fazer uma grande obra. Deus se encarrega, Deus é o responsável de fazer a obra naquela cidade. É Deus que está chamando, é Deus que está fazendo a obra. Quando Paulo vai pregar aqui, olha só. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, certo? Versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, Paulo, porque eu estou com você. E ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo não sabia. A ordem que Deus deu para Paulo numa visão foi essa: pregue a palavra. Eu vou chamar os meus escolhidos. Eu vou chamar o meu povo que está nessa cidade de Corinto, a cidade idólatra, essa cidade pecadora. É o chamado do pastor para as suas ovelhas. E olha só. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. E como foi essa obra? Por seu sangue restaurou-me a Deus. Esse é o chamado que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Paulo escrevendo: e ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, a quais vocês andaram no outro tempo, seguindo a corrente desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito maligno que agora está operando nos filhos da desobediência, das quais vocês também, todos nós, vivíamos no outro tempo, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, igual que os demais. Nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos mortos espiritualmente, e agora fomos chamados pela virtude, pelo poder, a eficácia desse chamado interior de Deus, na sua graça. O Espírito Santo nos deu vista para ver o que não queríamos ver, e nos deu ouvido para escutar o que não queríamos escutar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vocês são linhagem escolhida, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido para a possessão de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Não te conheço, você está vendo esse vídeo, estou passando para muitas pessoas agora, talvez muitas pessoas estão vendo, talvez você está perguntando: mas e para mim? O que está acontecendo com a minha vida agora? Eu sou um chamado de Deus, por que estou passando por tudo isso? Não se esqueça de que Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: e sabemos que aos que amam a Deus, você ama a Deus?
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Você agora, um chamado de Deus, você ama a Deus, Deus te deu um novo coração, um novo nascimento, tirou o seu coração de pedra, colocou o coração de carne. Agora tudo que você vai viver contribui para um propósito maior, para o grande propósito. O pastor John Piper, no seu livro Mais Vivo do que Nunca, o que acontece quando nascemos de novo? Ele escreve: Oxalá, queira Deus que todo crente entenda a glória do que aconteceu, do novo nascimento, do chamado irresistível, e sabe o que Deus fez por você e em você. John Piper disse, o pastor: você foi resgatado com sangue incorruptível de Cristo, você foi levantado com Cristo dos mortos para uma esperança viva e eterna, você foi chamado dos mortos à vida como Lázaro e viu a Cristo como um tesouro que ele é agora. Você nasceu de novo, você recebeu e foi salvo. Quem sabe a próxima vez que você ler Romanos 8:28, numa situação difícil que você esteja vivendo, e sua vida agora vai ter um novo poder para entender Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito de Deus. Agora que você foi chamado, se você nasceu de novo, todas as coisas vão ajudar você para bem. Todas as coisas, mas se você não nasceu de novo ainda, se Deus ainda não te chamou na salvação, no evangelho, você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, você escute o chamado de Deus que está falando ao seu coração. Escute o chamado de Deus através do evangelho e creia. Se você recebe a Cristo por quem ele é, você será salvo da ira de Deus e ele vai fazer todas as coisas em você para o seu bem eterno, disse o pastor John Piper. A conversão é uma obra espiritual. A conversão é uma obra espiritual. Quero terminar cantando uma vez mais esse louvor, parte desse louvor, para que vamos para a conclusão desse texto. Um doce e irresistível chamado de Deus. Escute isso. Olha o que esse cântico diz, o amor de Cristo ao chamar as pessoas. Se você está vendo esse vídeo, Deus te está chamando para a salvação através do poder regenerador do Espírito Santo. Não é obra minha, não é obra da música, não é obra do texto que eu estou lendo, do texto que temos escrito, o Evangelho da Graça, uma exposição das doutrinas bíblicas, não, é obra do eterno de Deus na sua vida. Por isso que Jesus nos ama. E a música disse assim: se Jesus amou com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. É um chamado do amor de Deus, é o chamado irresistível. Nenhum coração de pedra vai resistir ao chamado de Deus. Está aqui o meu ânimo, a minha oração por você, esposa, por você, esposo, por você, pai, e talvez por você, filho, que está orando por seu familiar, e está dizendo: o coração dele é tão duro, o coração dele está tão duro, nunca essa pessoa vai se converter. Ore, busca a Deus. A conversão, o novo nascimento não é obra da carne, não é você que vai realizar a obra do novo nascimento no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, no seu pai, no seu parente, no seu amigo. Ore, busque a Deus, entregue essa pessoa nas mãos de Deus e pregue a palavra, que o chamado eficaz a esse poder criativo de Deus,
que vai chamar o seu familiar, vai chamar o seu amigo da morte espiritual para a vida espiritual. A salvação não pertence à igreja, a salvação não pertence a nenhum pastor, nenhum grupo missionário, nenhum seminário teológico, nenhum dogma, seja católico, seja protestante, nenhuma igreja tem o monopólio da salvação. O que nós temos que fazer é a pregação do evangelho, pregar o evangelho, e Deus no seu devido tempo vai chamar as pessoas. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, pedra de tropeço para os judeus e tolice para os gentios, mas para os chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Todos ouvem o evangelho, judeus e gregos, todos, judeus e gentios, todos ouvem. Nós somos parte desse povo gentil. Todos ouvem, mas alguns judeus e alguns gentios vão experimentar o evangelho. Eles não vão ver a Cristo mais como pedra de tropeço, nem como loucura. Eles vão ver Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus. Que passou, que aconteceu, que antes eu não queria, eu odiava, que passou comigo, que antes eu não queria saber nada. Como é que eu que odiava e não queria, agora eu amo tanto, eu desejo, que passou com o meu coração. Para os chamados, este é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Que devo fazer para ser salvo, então? Do que você quer ser salvo? Das suas dívidas? Dos seus problemas? Ou do inferno que espera todos aqueles que não foram chamados por Deus? Do que você quer ser salvo? Da sua solidão? Da sua juventude? Da sua depressão? Ou você de verdade quer ser salvo do castigo que virá sobre aqueles que não têm a Cristo como seu Salvador? O assunto aqui é sobre um chamado. O assunto aqui é sobre ser chamado por Deus para a salvação. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você está escutando essa palavra, a palavra de Deus diz: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. É o chamado de Deus ao coração humano. Quem sabe no seu coração agora já está brotando frutos de arrependimento. Quem sabe no seu coração agora já está brotando frutos de arrependimento. O Espírito Santo já está falando, te convencendo dos seus pecados e que você necessita de salvação, necessita de Cristo. Ele te salvará. Abandone as armas da sua rebelião, que vai contra ele, contra o senhorio de Cristo. Corra para os braços de Cristo. Corra para os braços de Cristo. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Corra para os braços de Cristo, que tem tão grande amor. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que agora, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Entregue-se a Deus, dá o trono do seu coração a Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Já é a obra do Espírito Santo atuando no seu coração. Ame com toda a sua alma, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Eu quero fazer uma oração. Era a oração que o pastor Charles Spurgeon, pastor batista, Charles Spurgeon, orava. Eu quero orar com você. E a oração diz assim: Senhor, eu sou culpável. Eu mereço a tua ira. Eu não posso me salvar, Senhor. Eu quero um coração novo e um espírito reto. Mas o que eu posso fazer? Senhor, eu não posso fazer nada. Vem e opera. Opera em mim o querer e o fazer a tua boa vontade. Senhor, só tu tens o poder. Eu sei, para salvar a este infeliz. E quem mais vou a ir se não vou correndo para ti? Pero desde a minha alma eu clamo a ti, Senhor. Tremendo, mas crendo. Eu me lanço completamente sobre ti, ó Senhor. Eu confio no sangue e na justiça do teu Filho amado. Senhor, salva-me agora, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Este é o chamado irresistível do bom pastor que nos chama, o amor de Cristo. E termina assim: se Jesus amou-me com amor buscou-me. Foi Ele mesmo
restaurou-me a Deus. Como foi isso? Por seu sangue restaurou-me a Deus. Música do reverendo Gordon, um homem de Deus que está na harpa cristã, número 156, um doce irresistível chamado Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor desde Bolívia. A paz.